E aí, moçadinha da turma semestral, tudo bem? Biologia na área, professor Bellinati. Vamos lá continuar com o nosso conteúdo de membrana celular. O que a gente já falou sobre membrana? Vamos lembrar rapidinho, só para a gente ajustar aqui o nosso pensamento, todo mundo falar as mesmas coisas. A gente já viu o modelo mosaico fluido, ele é chamado de modelo mosaico fluido, por quê? Temos fosfolipídios associados a proteínas, isso justifica o mosaico, tá? Então, lipoproteica indicando constituições distintas para algo mais complexo, por isso mosaico. E, justamente, a fluidez está associada à movimentação entre os lipídios e as proteínas de posição no perfil da membrana. Tanto uma movimentação lateral, quanto também uma movimentação aqui, ó, da parte de cima para a parte de baixo da membrana. Certo? Esta membrana plasmática aqui precisa, ser entendido com relação aos seus transportes. Então, quais são as moléculas que passam e não passam pela membrana? A gente está falando da permeabilidade seletiva. Como é que a membrana seleciona aquilo que passa e não passa através dela? A gente vai ter que pensar não só na condição do investimento energético, que é a justificativa para eu diferenciar transporte passivo e transporte ativo, mas também do perfil molecular. Vamos primeiro para essa parte aqui que é clássica, a gente precisa relembrar. Então, o que é o transporte passivo? É o transporte em que eu não faço o investimento energético. Justifique a não utilização da energia para o transporte passivo. Justifico. É porque a gente está indo a favor do que se conhece como gradiente de concentração, da diferença de concentração. Quando a gente for diferenciar osmose de difusão, eu vou deixar essa ideia do gradiente de concentração aqui melhor explicada. Por enquanto, basta isso que eu te disse. No transporte ativo, eu vou fazer agora com o investimento energético. Ele é dependente do trifosfato de adenosina, do ATP. E por que eu preciso fazer um investimento energético, então? Porque eu estou indo contra o gradiente de concentração. Tá? Então, avalie isso que é importante. Transporte passivo, eu não uso energia porque eu estou indo a favor da tendência das moléculas de passar de um lado para o outro da membrana. E no transporte ativo, eu estou indo contra a tendência das moléculas de seguir de um lado para outro da membrana. Quando a gente avalia, agora pela molécula que passa ou não passa pela membrana, permeabilidade seletiva propriamente dita, a gente percebe o seguinte. Vamos ver então o que passa diretamente, tá? Então esse slide aqui é sobre a passagem direta. Gases estão passando diretamente. Então o dióxido de carbono e o oxigênio passam livremente pela membrana porque são moléculas pequenas e apolares. A membrana celular tem ali nos seus fosfolipídios moléculas com centenas de átomos. Essas moléculas com centenas de átomos têm um espaço entre elas relativamente grande. Então, o que eu chamo de molécula pequena aqui são moléculas que têm 2 ou 3 átomos por enquanto. E como elas são apolares, pequenas e apolares, elas encaixam no perfil hidrofóbico da parte interna da membrana, que é apolar. Só vai ser polar aqui na cabecinha do fosfolipídio, tanto virado para fora quanto virado para dentro. Tá? Então, essa polaridade aqui na membrana é exceção. A membrana é mais a membrana é mais apolar que polar. Essa polaridade aqui, mais é para interagir com a água que tem dentro e fora da membrana. O que mais passa pela membrana? Aqui está escrito benzeno. O benzeno é um exemplo de uma molécula apolar, uma molécula hidrofóbica, que tem uma quantidade de átomos bem menor do que a estrutura do fosfolipídio. Então, o benzeno também passa diretamente pela membrana. Moléculas que ainda são pequenas, porém polares, como é o caso da água, que tem 3 átomos, como é o caso do etanol, que tem uma pequena quantidade de átomos, você tem a possibilidade da passagem pela membrana, vamos lá, por 2 motivos. Primeiro, o tamanho reduzido, e o segundo, a disponibilidade da molécula de um lado e do outro.
Então, se a pressão que eu estou exercendo de água aqui nessa face da membrana for grande o suficiente para romper a resistência que a molécula tem de passar nesse perfil apolar, a molécula vai passar. E o etanol, porque ele é polar e apolar, ele é anfifílico, ele tem essas duas condições. Inclusive, é por isso que a gente está usando o álcool gel, ou o álcool 70%, para lavar as mãos, né, e impedir a disseminação do coronavírus. O coronavírus é um vírus envelopado, o envelope dele é lipoproteico, e este álcool vai ter um efeito detergente. O álcool vai desestabilizar a membrana. E os 30% de água que tem nesse álcool vão fazer com que essas moléculas se soltem, então você está destruindo a estrutura do vírion, diminuindo então a chance de contaminação. O que é que não passa pela membrana? O que é que não passa pela membrana? Tem uma molécula aqui anotada que é a molécula de glicose e tem, por exemplo, os aminoácidos e os íons. Por que a glicose não passa? Porque a glicose já é considerada uma molécula grande para a membrana. A glicose já vai ter lá os seus 24 átomos, né, C6H12O6, e tem uma condição polar. Então, sendo já grandinha, digamos assim, e polar, ela não passa pela membrana. Aminoácidos também já são de tamanho, de dimensões relativamente grandes para a membrana, não vão passar simplesmente, o que a gente vai chamar aqui de difusão direta, quando a gente estiver falando do soluto, difusão direta, quando a gente vai falando do soluto, e vai chamar de osmose, quando a gente vai falando da água. E os íons, por que os íons não passam? Os íons não passam para que esse transporte se concretize. Então isso a gente já viu em aula, estou indo mais rápido por causa disso, porque a gente vai chegar agora justamente nos facilitadores. Então, quem são esses facilitadores? Os facilitadores são proteínas. Então isso a gente já viu em aula, estou indo mais rápido por causa disso, porque a gente vai chegar agora justamente nos facilitadores. Então, quem são esses facilitadores? Os facilitadores são proteínas de membrana, e estas proteínas de membrana vão permitir que passem moléculas através da membrana com tamanhos grandes em relação à própria membrana, como é o caso da molécula de glicose, moléculas polares, como também é o caso da molécula de glicose, ou moléculas eletricamente carregadas, que é o caso dos íons, que não chegam a ser grandes, mas são eletricamente carregados. Estes facilitadores, essas proteínas de membrana, podem funcionar diretamente como canais, que simplesmente permitem a passagem da molécula de um lado para o outro a favor da sua tendência, e também elas podem mudar de conformação. Quando elas mudam de conformação, a gente dá um nomezinho especial para elas, elas são as permeases, as enzimas associadas à facilitação da permeabilidade da membrana. Vamos avaliar aqui os três tipos que a gente tem. Temos o transportador único, em que um substrato passa de um lado para outro da membrana, em um único sentido, um substrato, então esse é chamado de uniporte. E temos os transportadores duplos. Estes transportadores duplos podem permitir a passagem de dois substratos no mesmo sentido, substrato 1 e substrato 2 no mesmo sentido, ou então em sentidos opostos. Substrato 1 aqui está indo para baixo da membrana, o substrato 2 está indo para cima da membrana. Quando eles estão no mesmo sentido, eu vou dizer que é um caso de symporte. Quando eles estão em sentidos opostos, eu vou chamar de antiporte. No momento que a gente estiver falando do transporte ativo, é que a gente vai utilizar isso daqui. A gente não vai trabalhar o antiporte na difusão facilitada, porque ele é associado a uma condição, vamos chamar assim, de diferença de concentração. Então eu posso avaliar aqui já a bomba de sódio de potássio. Então vamos justamente para isso. Vamos avaliar aqui a bomba iônica. Vamos classificar a bomba iônica naqueles três facilitadores que a gente acabou de ver. Um facilitador era o de uniporte, um único substrato no único sentido. O outro facilitador era de symporte, dois substratos no mesmo sentido. O que a gente está observando aqui é que 3 íons sódio estão sendo colocados para o meio extracelular por esta permease, enquanto que
2 íons potássio estão sendo colocados para o meio intracelular através do investimento energético, através do uso de moléculas de ATP, de trifosfato de adenosina. Então, isso configura um transporte ativo. Por quê? Conforme esta permease vai trabalhando, ela vai bombeando sódio para o meio extracelular, o sódio se acumula ali. Então, a tendência do sódio agora seria entrar. Uma parte dele até passa pela membrana, mas é uma parte muito pequena. A bomba consegue superar esse tanto de sódio que entra com facilidade. E o potássio, bombeado para o meio intracelular, se acumula aqui. A tendência do potássio, então, é sair. Uma parte dele, de fato, passa pela membrana. Mas a quantidade de potássio que está sendo colocada para dentro aqui, via bomba de sódio e potássio, ou NAK, né, ATPase, é muito maior, então supera. Então, qual é a tendência do sódio? Entrar. Qual é a tendência do potássio? Sair. Com a atividade da bomba de sódio e potássio, a gente faz o que está anotado aqui na observação 1. Potencial de repouso do meu neurônio. Então, quando é que o neurônio está em repouso? Meu neurônio está em repouso quando, no meio extracelular, eu acumulo sódio e no meio intracelular, eu acumulo potássio. Consequência disso, o meio extracelular fica com potencial elétrico positivo e o meio intracelular fica com potencial elétrico negativo. Essa é a DDP do neurônio quando o neurônio está em repouso. O que será o potencial de ação que a gente vai ver lá na aula de histologia? É quando eu dou estímulo para o neurônio, eu abro um canal de sódio, um canal de uniporte, de transporte facilitado, sem gasto de energia, e por causa da tendência o sódio entra. Ao entrar, ele inverte essa polaridade. Ele vai deixar agora o meio intracelular positivo, porque por um breve momento, por um breve instante, eu vou ter sódio e potássio no meio intracelular, então no potencial de ação, dentro ficará positivo e fora é que acaba ficando negativo. Outra observação que aqui está é do retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático apresenta uma bomba de cálcio. Lá na fibra muscular estriada esquelética, temos um retículo que armazena cálcio mediante investimento energético, contra o gradiente de concentração. Então, eu gasto energia para colocar o cálcio para dentro do retículo. Quando eu dou estímulo para a célula nervosa, eu abro os canais de cálcio, o cálcio sai do retículo e vai ao encontro das fibras de actina e miosina, das miofibrilas contráteis. Então, ele vai permitir que a actina e miosina se conectem e isso traz rigidez para a musculatura, traz tônus muscular. Quando a gente morre, o nosso ATP para de ser produzido. Sem ATP, eu não acumulo cálcio no interior da fibra, né, no interior do retículo sarcoplasmático da fibra muscular. Com o cálcio extravasando, saindo do retículo, ele vai permitir que actina e miosina se conectem, então a nossa musculatura vai ficar enrijecida. Essa é a justificativa, então, de porque quando a gente pega um cadáver que morreu mais ou menos entre 8 e 48 horas, ele está enrijecido, certo? Próximo tópico que eu quero avaliar com vocês aqui é o que se chama de transporte acoplado. O legal de observar esse transporte acoplado é que a gente observa numa mesma célula, uma célula epitelial intestinal, os 3 transportadores que eu apresentei agora para vocês. Então vamos lá. Do lado de cá, mais perto de mim, esta célula epitelial intestinal está em contato com aquilo que a gente usou como alimento. Então você comeu um pedaço de pão. Esse pão passou pela sua boca, esôfago, estômago, chegou ao intestino. Esse pedaço de pão está aqui, sendo digerido. Este pão é derivado provavelmente do trigo. O trigo contém amido. O amido foi hidrolisado pela amilase e gerou maltose. A maltose é um disacarídeo, foi hidrolisado pela maltase e eu obtive moléculas de glicose. Glicose está aqui, eu vou marcar a glicosezinha em azul. A glicose está sendo colocada para dentro da célula epitelial através deste transportador. Este transportador permite que a glicose entre se junto entrarem 2 íons sódio. Então, a glicose junto com 2 íons sódio
seguem para o interior desta célula epitelial. Uma vez o sódio colocado lá dentro, ele é rapidamente retirado do interior desta célula. Está aqui os íons sódio que entraram. Ele é rapidamente retirado do interior dessa célula por uma bomba de sódio e potássio. Tá? Esta bomba de sódio e potássio bombeia o sódio para fora da célula. Então, onde é que o sódio vai ficar acumulado? Fora da célula. Onde que é fora da célula neste contexto? É a nossa corrente sanguínea. Então, o sódio que tinha também no pão que a gente comeu, foi colocado para dentro da célula com um simportador de sódio e glicose, fez o simporte, 2 moléculas, 2 substratos no mesmo sentido, e lá dentro da célula ele foi arrancado por uma bomba de sódio e potássio, que é um contratransportador. Este contratransportador está fazendo, né, a troca, digamos assim, do sódio pelo potássio. E quando a glicose agora, né, foi colocada para dentro desta célula, ela vai conseguir acessar a corrente sanguínea através de um uniporte. Então agora é uma molécula aqui que vai transportar um único substrato em um único sentido, em direção à corrente sanguínea. Consequências desse transporte acoplado. Vamos lá, consequências. Conforme a bomba de sódio e potássio que está aqui funciona, o sódio concentra-se na corrente sanguínea. Portanto, a tendência do sódio agora é entrar na célula. Por que a tendência do sódio é entrar na célula? Porque dentro da célula a concentração de sódio é pequena. Então eu estou indo a favor da concentração. Conforme o sódio entra a favor dessa concentração, dessa diferença, ele leva consigo a glicose. E a glicose acumula-se dentro desta célula. Qual é a tendência da glicose agora? A tendência da glicose agora é sair através daquele canal. Então, lá naquele canal, eu estou tendo um transporte passivo de glicose a favor da diferença de concentração. Neste canal aqui, eu posso e vou dizer que está ocorrendo um transporte de glicose contra o seu gradiente de concentração. Então, isso daqui é um tipo de transporte ativo. Onde é que você de fato está investindo energia? Na bomba de sódio e potássio. Então, vamos chamar aqui em termos simples, vamos dizer aqui em termos simples, que o sódio está recrutando glicoses para o interior da célula. Conforme o sódio é atraído para o seu local de menor concentração, ele necessariamente arrasta com ele moléculas de glicose. Olha que maravilha, então. A gente está olhando aqui, ao mesmo tempo, o transporte de glicose e o transporte de sódio, ali o contratransporte de sódio e potássio e o uniporte apenas de glicose. Bonitinho, não é? Próximo tópico agora é a osmose. Vamos entender por que a osmose é um processo passivo. Tá? Então, o que muda da osmose para o que a gente falou antes? A osmose agora é a passagem do solvente. Muito provavelmente, nas questões de biologia, isso vai ser só sobre a água. E a osmose é um processo sempre passivo. Eu não consigo gastar energia para que a osmose aconteça. Então, vamos avaliar esta figura que aqui está. A gente tem um tubo em U. Este tubo em U tem água no mesmo nível dos dois lados. Só que de um lado eu não tenho soluto. A gente vai dizer que desse lado aqui tem uma concentração baixa ou nenhuma concentração, é o meio hipotônico. E do lado de lá eu tenho solutos, que são essas bolinhas vermelhas, é o meio hipertônico. Qual seria a tendência do soluto? O soluto aqui colocado passaria do meio hipertônico para o hipotônico. Então, o soluto tem a tendência de passar do meio hipertônico para o hipotônico. Tem mais soluto do lado de lá, menos soluto do lado de cá, vão passar mais moléculas para o meio hipotônico do que o processo inverso. Mas a gente não está falando do soluto, a gente está falando do solvente. E a pergunta que eu vou te fazer, apesar de simples, ela pode confundir um pouquinho. De que lado eu tenho mais solvente? Do lado hipotônico ou do lado hipertônico? Se preciso, pause o vídeo e pense um pouquinho a respeito.
Já vou responder. Do lado hipotônico eu tenho mais solvente. Por quê? Porque o volume da solução dos dois lados é o mesmo. Se do lado de lá, no meio hipertônico, eu tenho soluto, eu tenho qualquer quantidade de soluto, ele ocupa espaço, então para eu chegar no mesmo volume de solução, eu usei menos solvente. Do lado de cá, se eu não tenho moléculas de soluto, então este componente aqui é exclusivamente, ele é composto exclusivamente de solvente. Então, se eu tenho mais moléculas de solvente do lado de cá, do que eu tenho de moléculas de solvente do lado de lá, a tendência do solvente é a mesma que a gente está avaliando. É passar de onde eu tenho mais moléculas, a gente chama de agitação térmica, onde a agitação térmica é maior, para onde eu tenho menos moléculas, até que você atinja um equilíbrio. Quando eu atingir o equilíbrio, no caso, do jeito que está montado esse experimento aqui, o volume de solução dos dois lados vai ficar diferente, então eu vou equilibrar o que é chamado de pressão osmótica com pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão daquela coluna de água. A gente pode, fazer aqui uma osmose reversa. Então, observação. Como seria a osmose reversa? A osmose reversa é quando eu aplico uma força aqui, eu coloco um cilindro, coloco um peso, alguma coisa nesse sentido, e aí essa osmose reversa, com a aplicação dessa força, eu coloco o solvente para ir contra a tendência. Passar de onde tem menos solvente para onde tem mais solvente. Isso é particularmente interessante quando eu quero transformar a água do mar, a água salgada, em água potável, em água para a gente, para as pessoas consumirem. Olha que bonitinho. Vamos comparar agora a osmose acontecendo em uma célula animal e a osmose acontecendo em uma célula vegetal. Está na próxima imagem aqui da gente. Células colocadas em diferentes soluções. Na parte de cima da minha figura temos o que acontece com uma célula animal. Esta célula animal que está aqui é uma hemácia, é a célula que a gente mais usa para fazer esses exemplos. Esta hemácia colocada numa solução hipotônica, ganha muito mais água do que perde. Então, qual é a tendência de uma célula animal que não tem parede celular ao ganhar muita água? É sofrer a lise, é se romper. Ao ficar lisada, ao sofrer esse rompimento, a gente diz que ela sofreu hemólise, que ela passou pela lise celular. Avalie agora o que vai acontecer com uma célula vegetal, que é aquela de baixo, uma célula que tem parede, nas mesmas condições. Ela ganha mais água que perde, mas ela não se rompe. Por que ela não se rompe? Porque a estrutura da parede oferece a rigidez mecânica. Então ela vai ficar ali com uma grande pressão de turgor, mas que não leva ao rompimento da membrana. A gente diz que esta célula vegetal aqui está túrgida. Ela sofreu um processo de turgescência, ganhou muita água e ficou inchada. Quando colocadas agora em solução hipertônica, quando colocadas agora em uma solução que tem mais soluto que solvente, quando comparado com a própria célula, a célula animal, a hemácia, vai perder muito mais água e ganhar. Então ela vai ficar desidratada. Quando ela sofre essa desidratação, a gente diz que ela ficou murcha, que ela está sofrendo o risco de uma plasmólise. O que seria essa plasmólise? Seria o colapso da membrana e do citoplasma. Perceba que ali o termo utilizado foi plasmólise e aqui o termo utilizado foi hemólise. Cuidado para não confundir. Vamos olhar para a célula vegetal. O padrão é o mesmo na solução hipertônica. Ela perde muito mais água que ganha e ela também está sofrendo o risco ali, de plasmólise, que é esse colapso da membrana, o colapso do citoplasma, mas por uma implosão e não por uma explosão, como aqui está colocado. E na parte central da figura, eu acho que dá para enxergar por aí, que a gente tem uma solução isotônica. O ganho de água é equivalente à perda de água, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Então aqui eu teria o padrão destas células como se fossem células originais. Então, célula
animal em solução hipotônica se rompe, sofre a lise. A célula vegetal não, por causa da parede. A célula animal em solução hipertônica sofre essa desidratação, ela vai ficar crenada, certo? Vai ficar murchinha, tipo uma uva passa. A célula vegetal, ó, a estrutura final da parede quase não se altera. Mas olha como é que ficou a estrutura da membrana, olha como é que ficou a estrutura do citoplasma, como eles sofreram uma redução intensa. Por isso que eu usei o termo implosão aqui para explicar. Legal demais! Próximo tópico que nos interessa agora, após esses transportes através da membrana, é pensar sobre aquilo que não passa pela membrana. Então, o que é que não passa pela membrana? Não vão passar pela membrana moléculas muito grandes, como, por exemplo, uma partícula alimentar. Vamos pensar aqui em uma proteína de alto peso molecular. Ela não passa pela membrana, nem por difusão simples, nem por difusão facilitada. Então, o que é que a gente precisa executar? A gente precisa executar processos de endocitose. Endocitose é quando alguma coisa, como esta partícula alimentar, passa para dentro da célula. Como é que essa partícula alimentar passou para dentro da célula? A membrana plasmática sofreu evaginação, ela sofreu uma evaginação e, portanto, isso ganha o nome de fagocitose. Alguns por aí chamam esse processo de comer, a célula está comendo, ela está fagocitando alguma coisa, porque essa coisa é sólida. Cuidado, ela não precisa nem ser sólida nem ser líquida. O que precisa é que a célula sofra uma evaginação compondo um pseudópode para que isso agora se estabeleça como uma fagocitose. Do lado de lá, olha a diferença. São partículas alimentares muito menores. Essas partículas alimentares bem menores entram por endocitose também através de uma invaginação da membrana. Invaginação para dentro, a membrana dobrou para dentro e não foi dobrada para fora. Então essa é a diferença da fagocitose para a pinocitose. Lá na pinocitose, o pessoal diz que são, partículas líquidas, que eu vou ter a condição então da célula estar bebendo, mas não é verdade. Para cá e para lá, a diferença está na evaginação e na invaginação. Legal? Próximo tópico que a gente vai trabalhar é justamente quem é que controla esses movimentos de membrana. A gente vai mexer com essas estruturas e vai mexer também com o citoesqueleto. Abraços. Tchau, tchau.